Muito bem. João capítulo 20, versículo 19 até o 22. Vem cá, irmão Jonas. Graças a Deus. Olha aí. Chegando aqui a oferta missionária para a glória de Deus. João capítulo 20, versículos de 19 a 22 diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio, disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém? Irmãos, esse texto da Bíblia revela algo precioso. Até então, nós temos visto que Jesus sempre está falando do Espírito Santo. Ele está dizendo, né? Vou enviar, vou rogar, o Pai vai mandar. É o Espírito que consola, é o Espírito que guia, é o Espírito que ensina, é o Espírito que nos traz arrependimento, traz convencimento, que ajuda as nossas fraquezas. Jesus está sempre falando do Espírito Santo. Mas neste momento aqui é precioso. É um momento precioso. Primeiro porque o Jesus que havia falado do Espírito Santo morreu. O que os discípulos não imaginavam, que aquele Senhor poderia morrer, aquele que havia trazido ressurreição e vida para alguns, libertação para outros, cura para tantos, milagres. Como esse homem poderia morrer? Mas Jesus veio para morrer. Ele disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus morreu. E aí é que está. Como é que a pessoa fala do Espírito Santo, dá tantos sinais do Espírito Santo, dá nomes ao Espírito Santo, mostra o trabalho do Espírito Santo e morre? Por que o Espírito Santo não agiu para ele não morrer? Por que o Espírito Santo não agiu para ele não passar pelo que passou? Mas ele teve que passar, irmão. Jesus veio para ser o Cordeiro de Deus. E onde estava o Espírito Santo na vida de Jesus? O Espírito Santo esteve presente no nascimento de Jesus. O Espírito Santo esteve presente no batismo de Jesus. O Espírito Santo esteve presente no ministério de Jesus. E o Espírito Santo esteve presente na ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo declara em Romanos capítulo 4, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, nos ressuscitará também naquele dia. É o mesmo Espírito. O Espírito Santo foi que trouxe vida para Jesus. Porque o Espírito Santo, irmãos, é Espírito de vida. De vida. O Espírito Santo, ele vem trazer vida. Ele traz vida para nós. Ele é vida de Deus em nós. Se nós temos vida espiritual, não é porque nós somos crentes, não é porque nós somos de uma igreja dita pentecostal. Se nós temos vida espiritual, é porque o Espírito de Deus habita em nós. Hoje pela manhã, com os nossos irmãos aqui, nós pudemos ver no momento, não é? Quando falávamos Romanos capítulo 8, se alguém está em Cristo, nova criatura é, que não andam segundo a carne. Nós vimos lá em 1 Coríntios capítulo 2 e capítulo 3, versículo 1, 3 tipos de pessoas. Paulo fala do homem natural que não entende as coisas de Deus,
do homem espiritual, que discerne muito bem tudo, e do carnal, que precisa, não é, de um reparo de Deus na sua vida. Existem pessoas que são naturais. Quem são os naturais? Os que ainda não conhecem a Deus. Quem são os espirituais? Os que têm o Espírito Santo de Deus. Agora, entre os espirituais, existem os carnais, que precisam da restauração de Deus. É aí que entra a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo existe, irmãos, para tirar-nos da posição da carne e levar-nos à posição do Espírito. Tirar-nos da dimensão do mundo e nos colocar na dimensão do céu. Como disse Paulo lá em Colossenses capítulo 3, se você ressuscitou com Cristo, você agora vai pensar nas coisas que são de cima. Busca as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. É interessante que o Espírito Santo, ele participa da ressurreição do Senhor. Ele participa dessa ressurreição. Ele é espírito de vida. Jesus morreu literalmente. Lá em Hebreus capítulo 2, o autor aos Hebreus diz que ele teve que participar, provar a morte. Ele precisou participar, provar da morte. Mas ele não ficou na sepultura. O Espírito de Deus o trouxe. O Espírito de Deus o levantou. O Espírito de Deus o ressuscitou. E Jesus ressuscitou declarando: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder. E ele agora, como um Deus poderoso, a Bíblia mostra aqui em João. João declara isto. Chegou um momento em que os discípulos, com medo, se ajuntaram num determinado lugar. Porque os judeus, após matarem Jesus, andavam agora procurando quem? Os discípulos de Jesus. Os seguidores. Olha, ele tinha um grupo que andava com ele, vamos atrás do grupo. Vamos atrás desse grupo aí, nós precisamos acabar com essa turma. E eles com medo se ajuntam numa casa. E a Bíblia diz, irmãos, que quando chega a tarde daquele dia, no primeiro dia da semana, porta fechada, medo. O medo está presente. Jesus chega. Jesus não precisa de porta aberta para entrar. Sabia disso? Você precisa, eu preciso, né? Para eu e você entrar, alguém precisa abrir a porta para nós. Jesus não. Jesus, ele entra sem abrir porta. A prova é que ele entrou aqui. Sabe? Ele entrou. Isso aqui, irmão, você pode tirar grandes lições. Não é? Às vezes alguém diz para você: não, meu amigo, a porta está fechada. Não tem vaga para você. Não tem jeito para você. Não é? Você tinha um processo na mão de um juiz. Chega sexta-feira à tarde, você liga o advogado, fala: não tem jeito não, agora é carnaval, eu só vou aparecer aqui lá para segunda-feira, dia não sei quanto. Você fala: Jesus, e o meu processo? O juiz tranca a porta, mete a chave e vai embora. Você sabia que Jesus pode entrar lá com a porta fechada? Pode, irmão. Ele pode ir lá no arquivo e tirar o teu processo. Segunda-feira, quando o juiz chegar, teu processo está aberto em cima da mesa. E ele vai falar: quem botou isso aqui que eu não lembro disso? E já está na página dele assinar. É só pegar a caneta e botar o nome lá, ó. Jesus entra nas portas fechadas. E ele entrou. Se colocou no meio. E o que reinava ali no meio dos discípulos? Medo. Eles tinham medo, e Jesus trouxe paz. No meio do medo, Jesus trouxe a paz. A paz, ela afugenta o medo. A paz, irmãos, ela põe para fora o medo. E Jesus traz uma paz tão gloriosa. E a Bíblia diz que quando ele fala sobre essa paz, quando ele entra, ele percebe, não é? Certamente no olhar daqueles homens,
susto. Sabe, aquele negócio não é possível. Ouvimos falar que ele ressuscitou e agora ele está aqui, meu Deus, é ou não é? É um fantasma, não é? Quem não é? Por isso que a Bíblia diz, quando Jesus diz isso, ele mostra a mão e o lado. Antes que eles se inquietem, antes que eles se apavorem, Jesus mostra a mão e o lado. Jesus, olha a minha mão aqui, olha o lado aqui, sou eu. Não é nenhum fantasma, sou eu. Eu ressuscitei e estou vivo no meio de vós. E a Bíblia diz, irmãos, que nesse momento, os discípulos se alegram. Ah, meu Deus, que coisa boa. Pensávamos que era um fantasma, pensávamos que era alguma outra coisa. Meu Deus, é o Senhor. Eles se alegram neste momento, porque a presença do Senhor, irmãos, ela traz alegria. Eles se alegram vendo o Senhor, se renovam, se alegram, o medo se esvai. E nessa hora em que eles se recuperam, se alegram, a Bíblia diz no versículo 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Eu acredito, irmãos, que essa primeira paz de Jesus aqui no verso 20, não é? No verso 19, foi para a paz que tira o medo. A paz que tira o medo. Paz seja convosco. A segunda paz do verso 21, depois que eles se alegram, é a paz que consola, é a paz que conforta, é a paz que abençoa. Não é? Jesus já tinha dito, paz seja convosco. E por que agora dizer de novo isso? Porque certamente aquela primeira saudação foi apenas para dizer para ele, sou eu. E agora ele está dizendo, paz seja convosco. Uma paz de conforto, uma paz de consolo, uma paz que se apresenta, não é, para trazer quietude à alma daqueles homens apavorados. E é interessante uma coisa, irmão. É aí que nós vamos entrar. Jesus disse assim, paz seja convosco. Verso 21. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Marcos registrou que Jesus disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Estes sinais seguirão os que crerem. Lucas registrou que eles deveriam estar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Mateus registrou, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mas João está mostrando algo precioso. João está mostrando que Jesus, irmãos, está trazendo um desafio para os seus discípulos. Ele disse, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus está trazendo um desafio para esses homens. O Pai me enviou, eu preciso enviar vocês. Vocês precisam ir mais adiante, levar a minha palavra, levar o meu evangelho. Agora, será que esses homens amedrontados, assustados, não é? Apavorados, duvidosos, medrosos, como esses homens teriam capacidade de ir como Jesus foi? De ser enviados como Jesus foi enviado? Como? É aí, irmãos, que acontece algo precioso no versículo 22. A Bíblia diz que, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Sabe o que Jesus está dizendo? Hein? Jesus está dizendo o seguinte, você precisa ir, você precisa ser enviado, você precisa caminhar,
Mas você não pode ir sozinho, nem caminhar sozinho, porque sozinho nós não somos nada, não fazemos nada, não resolvemos nada, irmão. Nós só podemos ir e realizar a obra de Deus se formos cheios do Espírito Santo de Deus. Jesus está trazendo um desafio a esses homens. Vocês precisam ir como o Pai também mandou ir. Eu preciso enviar vocês como o Pai me enviou. Só que eu sei que você sozinho não vai. Você vazio não vai. Você do jeito que está não vai. E não é o que acontece conosco hoje. Hein? Por que nós não pregamos? Por que nós não falamos de Jesus? Por que nós não vamos um pouco mais além, não é? Do nossa vidinha cristã? Assim, por que a gente não dá mais um passo ousado pelo Senhor? Sabe por quê? Porque está faltando a presença do Espírito Santo em nós. Jesus sabia disso. E é interessante que a maneira como Jesus fez, irmãos, revela algo precioso. A Bíblia diz que Jesus assopra sobre aqueles homens. Quando você olha Gênesis, lá no capítulo 2, a Bíblia diz que Deus resolve formar o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança, não é assim? Deus toma a trindade e diz, vamos fazer um homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Vamos fazer um homem. E fizeram. Tomou o barro, fez. O homem está pronto. O homem é isso aí, ó. Está pronto. E o que a Bíblia diz que Deus fez em seguida? Você lembra? A Bíblia diz que Deus assoprou ali. E aquele, podemos dizer, aquele boneco de barro, a Bíblia diz que quando Deus assoprou, ele tornou-se um ser vivente. O primeiro sopro de Deus sobre o homem lhe trouxe vida. A vida física, a vida humana, a vida que todo mundo tem, a vida que eu e você temos. Nós estamos aqui vivos por causa do sopro de Deus. Esse sopro de Deus trouxe vida. Vida que o homem natural tem, que o homem espiritual tem, que o homem carnal tem. Vida, vida. Vida que todo ser humano tem. Não é? Desde o momento da concepção ali, desde o momento em que ajunta-se ali o óvulo, o espermatozoide, produz vida. E aquela vida ali é algo que vem de Deus. É vida. A vida que nós temos. A vida que qualquer pessoa tem. Não é? É a vida. A vida que Deus nos deu e que um dia nós vamos devolver a Ele. A Bíblia diz, não é? Que o corpo volta ao pó como era. E o espírito volta a Deus que o deu. Essa vida não é nossa, é dele. Se você e eu respiramos, é porque Ele nos deu essa vida. Se você ainda está vivo, agradeça a Ele. Não é pela tua força, não é pela tua beleza, não é pelo que tu tem, é por Ele. Essa vida é a vida natural, irmão, que qualquer um vive, qualquer um tem. As pessoas estão pulando carnaval com a vida que Deus deu. Outros estão pintando e bordando por aí com a vida que Deus deu. Só que Jesus está soprando sobre esses homens para algo maior e mais precioso. Você entrou aqui e aceitou Jesus com a vida que você tem. Só que Jesus quer soprar sobre você e te dar uma sobrevida, uma vida espiritual, uma vida autêntica, uma vida de autoridade, uma vida que você possa ser usado nas mãos de Deus. O primeiro sopro foi para a vida. Este segundo aqui é o sopro do Espírito. É o sopro da capacitação espiritual. Esses homens tinham vida. De que mais eles precisavam? Eles precisavam do sopro do Espírito. É o que nós precisamos hoje, irmão.
Talvez você diga: do que eu preciso mais? Eu tenho vida, eu tenho saúde, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro, eu tenho, enfim, você tem o que você tem. Só que você precisa desse sopro do Espírito na sua vida. Quando Deus fala da nação de Israel lá em Ezequiel 37, você já leu Ezequiel 37? Deus leva o profeta a um vale, e ali só tem ossos secos. E Deus pergunta ao profeta: esses ossos podem viver? E o profeta diz: Senhor, tu sabes. A vida está contigo, tu sabes. E Deus falou assim: profetiza sobre esses ossos. E ele profetizou. E a Bíblia diz que começou a juntar osso a osso, depois vieram os nervos, veio a carne, e aquele exército de esqueletos tornou-se um exército de carne. E Deus disse: profetiza sobre eles para que venha vida. E profetizou vida. E veio ventos dos quatro cantos e trouxe vida para aquele exército. Se levantaram como um povo e como uma nação. Sabe quem é aquele vale de ossos secos? Que hoje é um povo, é uma nação? Israel. Mas lá em Ezequiel 37 ainda tem um segundo sopro. É o sopro do Espírito. Israel recebeu o primeiro sopro de Deus. Levantou-se e tornou-se uma nação na terra. Mas sem vida espiritual. Quando Jesus veio para eles, eles rejeitaram. E lá em Mateus 23, Jesus disse: a vossa casa vai ficar deserta. Vocês não me terão mais, não terão mais o meu Espírito. E aí o Espírito foi derramado sobre a igreja. E a igreja hoje anda debaixo do Espírito de Deus. Israel está esperando o segundo sopro de Deus, irmão. Eles são gente, eles são povo, eles têm um lugar, eles são uma nação, mas eles não têm o Espírito de Deus. É disso que Jesus está falando aqui. Jesus reúne aqueles homens amedrontados, apavorados, assustados, e diz para eles: eu vou assoprar sobre vocês, para que vocês recebam o Espírito Santo na sua vida. Somente o Espírito Santo pode produzir em nós vida espiritual. Somente, irmão. Talvez você diga: ah, pastor, mas eu já estou bem, eu tenho a minha vida. Você precisa ter a vida do Espírito. A nossa vida, ela é muito fraca. A nossa vida, irmão, não aguenta nada, não resolve nada, não suporta nada, não supera nada. Sabe por que nós estamos sempre falhando, fracassando, desanimados, abatidos e muitas vezes até sendo destruídos? Porque nos falta a vida do Espírito Santo. Este sopro do Espírito falta em nós. E é disso que Jesus está fazendo aqui, ó. Falando aqui, fazendo. Eu preciso enviar vocês, mas vocês só podem ser enviados quando receberem o Espírito Santo. Jesus está dizendo: você só pode fazer algo mais se você for cheio do Espírito Santo. Você só pode ir mais além do que você é, se você tiver o Espírito Santo. E o que é que nós precisamos hoje, irmãos? Do que é que a igreja precisa hoje? Do Espírito Santo de Deus. Do Espírito Santo. Do que é que nós precisamos hoje? Hein? Qual é a nossa maior necessidade hoje? Faça uma lista das suas necessidades, faça. Pega uma folha de papel e escreva nela as suas necessidades. Coloca lá: minhas necessidades, vamos embora. Faz. Escreva. No final, sabe o que você vai descobrir? Que as suas e as minhas necessidades são de coisas materiais. Não é assim? Ah, Senhor, eu preciso de um emprego melhor. Ah, eu preciso de um sofazinho melhor. Ah, eu preciso de um saláriozinho melhor. Ah, eu preciso de uma casa melhor. Ah, eu preciso... E por aí vai. E quando a gente vai ler a lista, irmão, só tem coisas materiais.
E aí Jesus disse, essas coisas, é que os gentios se preocupam. Com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão vestir. Isso aí, quem não conhece Deus se preocupa com isso. Vocês não. Vocês comecem a buscar o reino de Deus. Vocês comecem a buscar a sua justiça em primeiro lugar. E estas coisas que você colocou na lista, te será acrescentado. Na verdade, o que eu e você precisamos não é nada de material. Nós precisamos entrar no mundo espiritual. Alcançar mais de Deus no mundo espiritual. Para isso, nós precisamos desse sopro de Deus sobre a nossa vida. Precisamos, irmão. Talvez você recebeu a vida natural. Você agora precisa receber vida espiritual. E não é porque estamos na igreja que recebemos, não. Sabe quem eram esses homens que Jesus soprou sobre ele? Seus apóstolos. Quando Jesus vai cear com eles, Lucas diz assim, e chegada pois a hora, Jesus assentou-se à mesa, e com ele os seus apóstolos. Homens que caminharam com Jesus durante todo o tempo do seu ministério. Que viram, ouviram, e estiveram junto deles em todos os momentos da sua vida. De que esses homens precisavam mais? Do quê? Eles conheceram o Senhor, viram o Senhor, participaram do ministério do Senhor, mas isso não lhes dava, irmãos, o suficiente para eles realizarem a obra de Deus. Você está entendendo? Você pode estar na igreja, ser da igreja, ficar na igreja, permanecer na igreja, mas isso não lhe dá forças suficientes para você fazer mais, para você avançar mais, para você fazer mais e avançar mais, e ser mais, e ter mais autoridade, mais unção, mais poder sobre a tua vida. Você precisa receber o Espírito Santo de Deus. Sem Ele, nós não vamos chegar a lugar algum. É disso que Jesus está falando aqui. Vocês precisam de receberem o sopro do Espírito. E nós temos orado sobre isso. Será que nós temos pedido ao Senhor para soprar o seu Espírito em nós, irmãos? Primeiro sopro, vida natural. O segundo sopro, vida espiritual. Muitos de nós, até mesmo eu, posso estar caminhando no meu natural, mas Jesus quer me levar ao espiritual. Lá em Ezequiel, nós cantamos hoje um louvor dizendo o quê? Leva-me além. Leva-me além. Lá em Ezequiel 47, a Bíblia diz que um anjo aproxima-se do profeta e o leva à beira de um rio. E mediu uma determinada medida, pegou na sua mão e caminhou com ele. As águas cobriram o quê? Você lembra? Os pés. Certamente ele ficou feliz com aquela aguinha ali nos pés, não é? Que coisa boa, olha para isso, água nos meus pés. Aí ele mede mais 1000. E a água foi para onde agora? Para o joelho. E ele deve ter falado, que coisa boa, a água já está no joelho, olha. Aí ele mede mais 1000. E a água foi para onde? Nos lombos, talvez aqui na altura aqui da cintura. Aí o Ezequiel falou, caramba, o negócio agora está ficando sério aí, ó. Tá mais pesado o negócio aqui, ó. Não é, não, o negócio aqui está mais sério. Aí você pensa que para aí? Aí ele mede mais 1000. Falou, profeta, vem! E quando ele foi, o que a Bíblia diz? Não dava mais para ele pisar
Porque a água, irmãos, atingiu um nível que ele não colocava mais os pés no chão. Ele tinha que nadar. É isso que Deus te convida nesta noite. Sabe, para que você vá mais além na sua intimidade com Ele. Você saia dessa água que está nos seus pés, saia da água que está no seu joelho, saia da água que está na tua cintura e mergulhe no rio de Deus, porque Deus tem mais para você. Aleluia! Deus tem mais para te dar. Esses homens caminharam com Jesus, esses homens estiveram próximos de Jesus, mas eles precisavam receber algo que eles ainda não tinham. Eles tiveram ensino, instrução, orientação, eles viram prodígios, milagres e maravilhas, mas eles precisavam do Espírito Santo. É do que nós precisamos, irmãos. Quando a gente canta, leva-me além, sabe? Deus quer nos levar mais além. Além da nossa vida, dessa vida física, dessa vida comum, dessa vida que todo mundo tem, uma vida de trabalho, de afazeres, de compromissos, de deveres, de dormir tarde, de acordar cedo, de trabalhar, de suar, de ficar gripado, de ficar curado, de ficar doente, de ficar bom. Essa vida é a vida que todo mundo tem, que nós temos também. Só que Jesus está falando de uma vida que está acima desta. É a vida no Espírito. Aleluia. E que você só recebe se você receber o Espírito Santo. Ah, pastor, eu já recebi o Espírito Santo. Eu já recebi. Eu estava num culto, e aí eu senti um negócio assim, comecei a tremer. E eu recebi. Quem sabe que você naquele culto sofreu a ação de uma emoção, sofreu a ação de um sentimento. Espírito Santo não é emoção nem sentimento. Espírito Santo é a presença de Deus em nós. E você vai ver se você tem o Espírito Santo quando vierem as dificuldades, quando vierem as tentações, quando vierem as adversidades, porque foi o que os discípulos enfrentaram, irmãos. Depois que Jesus inaugurou a sua igreja, que o Pentecoste veio sobre eles, veio a perseguição, veio prisão, veio conselho, veio sinédrio, veio questionamento, vieram surras. Você sabia disso? Olha aqui, quer ver? Abre aí em Atos capítulo... Quer ver? Aqui em Atos, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 40, 41 e 42. Eles estão perante o sinédrio. Aí é nessa hora que o Gamaliel se levanta e diz: olha, minha gente, vamos ver o que vocês vão fazer com esses homens. Porque juntou um pessoal aí, foi disperso e tal, né? Dá mão a esses homens, porque se essa obra de homem, ela vai se desfazer. Se é de Deus, não luta com Deus, não. Aí o verso 40, sabe o que diz aí em Atos 5? Concordaram com ele. Gamaliel, você tem razão. É isso aí, você tem razão. Nós não vamos arrumar confusão com esses homens, não. Vamos não. Está todo mundo lá, diante do sinédrio. Só que fizeram o seguinte: chamaram os apóstolos. E tendo o quê? Chamaram os apóstolos e fizeram o quê? Fizeram o quê? Leia na Bíblia aí para responder. Fizeram o quê? Deram surra. Chamaram os 12, vem cá, moçada, vem cá, vocês são de Jesus, não? Vem cá, vem. Pegaram umas varas lá e meteram a vara. Pedro, Tiago, João, Felipe, Natanael, Bartolomeu, Judas, Tadeu entraram na chibata. Vambora! Pá! Você está disposto a isso? Você é capaz de encarar isso? Hein? Se amanhã alguém pegar uma chibata aí, uma correia,
um bambu, um negócio, meter bambuzado em você. Você é crente, né? Quero ver se tu é crente mesmo. Pá, 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 pá. E aí? Você faz o quê? Hoje nós não precisamos do Espírito Santo. A gente tem o negócio de direitos humanos. Não é? Para que eu preciso do Espírito Santo? Eu tenho o tal de direitos humanos, eu tenho ONG aí que me defende, eu tenho não sei o quê, eu tenho não sei o quê. Nesse dia não tinha ONG, não tinha direito humano, não tinha nada não, irmão. O pau quebrou nas costas dos apóstolos e eles saíram dali tudo jururu, chateado, aborrecido e xingando, não foi isso? Hein? Eles se retiraram, olha o versículo 41, se retiraram da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus, e todos os dias, nos templos e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Quem faz isto são homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Vazio, você não aguenta nem não é? Você e eu vazio. Se alguém chega lá, fala, tu é feio, você bota, vai pra casa, sou feio mesmo. Falou a verdade, sou feio mesmo, tem razão, sou feio. Meteram o couro nos homens lá, ó. E eles saíram dali felizes, regozijando, dando glória. Hã? Aleluia! Todo lanhado. E aí, quantas varadas te deram, Pedro? Sei lá, deram um montão. E tu, João? Eu, sei lá. Só sei que tá tudo ardendo. E eu tô dando é glória. E tá pensando que nós vamos parar de anunciar Jesus? A Bíblia diz que todos os dias, no templo e na casa, anunciando Jesus Cristo. Irmão, só crente cheio do Espírito Santo resiste a isso. Sabe por que nós somos uma geração de crentes fracos? Porque nós não temos o Espírito Santo suficiente na nossa vida. Nós temos o nome do Espírito Santo, já ouvimos estudos sobre o Espírito Santo, temos livros sobre o Espírito Santo, conhecemos alguém que é cheio do Espírito Santo, mas nós mesmos não temos o Espírito Santo. Jesus está aqui para soprar sobre a sua vida.